Sua profunda conexão com a exploração e autodescoberta, bem como sua inclinação para se envolver com as artes e causar um impacto positivo em seus pares, foi interrompida por um desaparecimento inexplicável e não resolvido nas primeiras horas da manhã de 20 de setembro de 1988, deixando todos que a conheciam em Belém, Novo México, e em todo o país, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou a todos em dúvida, na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional. Esta é uma análise do desaparecimento de Tara Calico e do suspeito Polaroid descoberto em Port St. Joe, Flórida, que pode ou não dar uma visão sobre seu destino indeterminado. Tara Calico nasceu em 28 de fevereiro de 1969, filha de David e Patty Calico, no Novo México, a terra do encantamento em um mundo comum. Tara era uma jovem aventureira e cresceu explorando a grande natureza, acompanhada por seus irmãos e amigos da região. Durante a infância, seus pais se divorciaram e Tara ficou com Patty, que se casou novamente com John Dole e se mudou para Belém, outro subúrbio comum do Novo México. Belém é a sede principal do condado de Valência, Novo México, recebendo seu nome da tradução em espanhol de Belém, a lendária cidade bíblica. É o centro de transporte da grande área de Valência e, predominantemente, uma demografia católica e cristã. Quando a família Dole se mudou para Belém, parecia o lugar quintessencial para criar Tara e seus irmãos Michelle e Chris. Era pitoresco sem controvérsia ou preocupação no mundo. É um lugar descrito como, citação, pequena cidade americana, onde todos conhecem todos, cuidam de todos e ninguém está fora dos domínios da segurança. Seu principal motor econômico era a pecuária e oferecia muitas possibilidades recreativas em sua paisagem acolhedora. Isso significava que era o lugar perfeito para Tara exercer suas tendências exploratórias, livre do medo de consequências sinistras. Ao entrar na adolescência e na juventude, Tara tornou-se uma membro querida de sua turma do ensino médio, tanto por colegas de escola quanto por amigos íntimos. Eles a descreveram como uma pessoa atlética, mas altamente inteligente, com uma bondade inata raramente vista em crianças da sua idade. Ela era admirada por seus colegas e reverenciada por seus professores, que notaram sua responsabilidade incansável e talento para a organização extrema, uma característica que seria destacada após seu desaparecimento. Uma história contada por Melinda Escobel, uma amiga de Tara, a descreveu como uma amiga para todos. Melinda havia se juntado à banda marcial no ensino médio, e na época não tinha mais ninguém para confidenciar ou sair junto na banda. Quando Tara viu Melinda sentada sozinha um dia, ela acolheu essa nova garota em seu círculo de amigos, apesar de não saber nada sobre ela. Um ato altruísta de construir uma atmosfera melhor para seus colegas e uma memória que ficou com Melinda muito tempo depois do fato. Depois de concluir o ensino médio, Tara decidiu frequentar a faculdade e estudar psicologia, um assunto que sempre a fascinou. Ela escolheu a filial da Universidade do Novo México Valência, a mesma escolha de Melinda para estudar. As duas se encontravam com frequência e conversavam em momentos livres. Foi por volta dessa época que Tara também começou a namorar o ex-colega de escola Jack Cole, um capitão do time de futebol e um atleta estudantil bem querido. Os dois se conheceram em um evento social, com amigos em comum, depois de se formarem, e começaram um relacionamento logo depois. Eles sempre falavam sobre viajar pelos estados e pelo país juntos, e frequentemente se mantinham ativos enquanto namoravam. Este
era o estilo de vida preferido de Tara, que era uma motociclista religiosa e entusiasta de atividades ao ar livre. Infelizmente, foi o primeiro dominó para um colapso fatal quando, em 20 de setembro de 1988, Belém, Novo México, seria para sempre transformada de uma idílica comunidade americana para um ponto sombrio de mistério, tragédia e controvérsia. Nas primeiras horas da manhã de terça-feira, 20 de setembro de 1988, por volta das 9 horas, Tara Calico acorda e coloca suas roupas e livros escolares na cama. Ela se prepara para sair de casa em Belém, Novo México, e pedalar pela rodovia estadual 47, uma rotina diária que Calico e sua mãe, Patty, costumam fazer. Neste ponto, no entanto, Patty parou de andar com a filha depois de ter a sensação de que um motorista estava a perseguindo durante o trajeto. Ela insiste para que Tara ande com um spray de pimenta escondido, mas Tara rejeita a ideia. Algum tempo depois, das 9h15 da manhã, Tara pede a Patty para buscá-la na estrada, se ela não voltar até o meio-dia. Quando Patty pergunta o porquê, Tara revela que pretende jogar tênis com seu namorado naquele momento às 12h30 da tarde, naquele dia, seguido por aulas da faculdade às 3h30 da tarde. Por volta das 9h30 da manhã, Tara sai de casa na bicicleta Huff Rosa de 10 velocidades de sua mãe, pois o pneu da sua própria bicicleta está furado. A bicicleta Neon também veio com cabos de controle amarelos e laterais, características muito distintas. Este seria o último contato confirmado de Tara Calico com seus amigos ou família. Nas próximas 2 horas, entre as 9h30 da manhã e 11h15 da manhã, Tara pedala aproximadamente 17 milhas até os trilhos do trem do sul, fora da cidade, sua rota usual. Ela faz um passeio aparentemente tranquilo e volta para casa a fim de se preparar para o encontro de tênis. Por volta das 11h30 da manhã, Tara é vista na bicicleta rosa, indo para casa, em direção norte, pela rota estadual 47, por 2 trabalhadores rurais não identificados. Quase 15 minutos depois, às 11h45 da manhã, 3 homens dirigem para o sul, na outra faixa da 47. Eles estão voltando para casa de uma excursão de caça e passam por Tara em sua bicicleta. No entanto, eles notam algo muito estranho, pois uma caminhonete branca segue muito de perto atrás dela. Eles notam que Tara está ouvindo música em seu Walkman com fones de ouvido e parece ignorar a caminhonete que a segue por trás. Pouco tempo após a segunda aparição, outro motorista na pista sul passa por Tara e também testemunha uma caminhonete branca seguindo-a a menos de 5 milhas de distância das comunidades do Rio. Este motorista afirma que notou que a sinistra caminhonete continha vários ocupantes e não apenas um motorista sozinho. Esta é a última aparição confirmada de Tara Calico. 5 minutos depois do meio-dia, Patty Doyle mantém sua palavra e sai para buscar Tara a pedido de sua filha. Ela dirige nos trilhos do trem em ambas as direções na Rota 47, mas não vê sua filha ou a bicicleta rosa. Patty até liga para um hospital próximo para verificar se Tara sofreu um acidente e foi internada, mas ninguém que corresponda à sua descrição é encontrado. Patty então reúne alguns amigos de Tara para ajudar na busca, mas não é encontrada nenhuma pista. Eles cedem e contatam o gabinete do xerife do condado de Valência, iniciando uma busca policial. No dia seguinte, 21 de setembro, a equipe de busca descobre um conjunto de marcas de bicicleta no lado oeste da Rota 47, a 4 milhas das comunidades do Rio, e ainda mais perto do último local onde Tara foi vista. As marcas de bicicleta desviam da estrada para um acostamento macio, em direção a um local a cerca de 100 jardas da rodovia. Este novo local tem marcas de pneus reais, bem como uma mancha de óleo fresca. Daqui, a polícia segue um rastro de pegadas que os conduz à maior descoberta do caso até o momento. As fitas cassete da Tara, da banda Boston, o plástico quebrado da janela do Walkman
e latas de cerveja vazias espalhadas. Entre 21 e 23 de setembro, as forças da lei intensificam as buscas nas proximidades da rodovia estadual 47. Em 24 de setembro, sábado, os investigadores acham os pedaços que faltavam do Walkman quebrado de Tara perto da entrada de John F. Kennedy Campground, na base das Montanhas Manzano. A área é remota, desabitada, e fica a apenas 20 milhas de distância da descoberta inicial. Durante o mesmo fim de semana, o Departamento de Xerife do Condado de Ventura envia mais de 300 buscadores aéreos e terrestres para patrulhar o rio e as Montanhas Manzo, mas não encontram nada fora do comum e recuam na terça-feira, 27 de setembro. Nos dias e semanas seguintes, as autoridades procuram qualquer e todos os testemunhos do último passeio de bicicleta de Tara no dia 20. Eles encontram 7 pessoas que afirmam ter visto Tara, 5 das quais também afirmam ter visto a caminhonete branca seguindo-a. 4 desses indivíduos são até hipnotizados na tentativa de obter mais detalhes, mas nada concreto é apreendido. A polícia elimina possíveis evidências como uma garrafa de água de bicicleta em um quintal próximo, um trecho de terra irregular na Rota 47, uma conexão com o desaparecimento de Deborah Lansdale em setembro de 1985 e 3 homens bebendo cerveja na traseira de uma caminhonete após o sumiço de Tara. Seus álibis: a cerveja que estavam bebendo era Budweiser, e as latas de cerveja vazias encontradas perto do Walkman quebrado de Tara eram de Old Milwaukee. Um mês depois, em 25 de outubro, o xerife Lawrence Romero, investigador principal, informa que os principais suspeitos são 2 homens, com base no relato de que a caminhonete branca foi vista com 2 indivíduos dentro. O motorista é descrito como tendo entre 35 a 45 anos, branco com cabelo ruivo, altura entre 1,75 m a 1,83 m e pesando 90 quilos, e mais interessante, com rugas entre os olhos e as têmporas. A caminhonete é descrita como um modelo Ford branco dos anos 50 a 60, com capota de camping, calotas cromadas, pneus grandes e o emblema da Ford em letras de vidro vermelho quebrado. A placa do veículo começa com WB Ictus ou WBZ e termina com o número 6. Novamente, semanas se passam e centenas de chamadas e dicas de linhas diretas chegam sobre o suspeito e o anúncio do veículo feito pela polícia, levando a algumas entrevistas, mas nenhuma prisão é feita e o caso começa a esfriar. Em 15 de junho de 1989, uma mulher não identificada em Port St. Joe, Flórida, leva à polícia uma fotografia Polaroid que encontrou no estacionamento de uma loja de conveniência. A foto mostra uma jovem adulta e um menino jovem com fita adesiva na boca e amarrados pelos pulsos, deitados na parte de trás de uma van. Esta Polaroid é transmitida por todo o país e parentes de Pat Dole a chamam para informá-la que a garota na foto perturbadora se parece muito com Tara. Pat voa para a Flórida para dar uma olhada mais de perto e concorda que a mulher nas fotos se parece com sua filha. No próximo ano, mais 2 fotografias são enviadas às autoridades que mostram uma jovem amarrada e amordaçada de maneira semelhante, mas apresentam uma mulher diferente daquela na fotografia original de Port St. Joe. Embora acredite-se que todas as 3 possam envolver Tara Calico, nenhuma delas jamais foi confirmada como contendo sua imagem, e seu status é deixado para debate entre agências governamentais e detetives amadores. Décadas se passam e o desaparecimento de Tara Calico segue sem solução. Apesar das inúmeras buscas por todo o Novo México por vários investigadores e contratados privados, poucas evidências são encontradas sobre o caso. Em setembro de 2008, 20 anos após a fatídica manhã, o então xerife do Condado de Ventura, Rene Rivera, vem a público com uma declaração, alegando que sabia quem sequestrou e matou Tara, mas sem nenhuma evidência incriminatória ou corpos para exumar. A conclusão só poderia permanecer uma teoria, a dele
não era a única hipótese circulando na mídia. E à medida que sua confissão peculiar desgasta os seguidores do caso, também diminui a cobertura do mistério de Tara. Em 2013, uma força-tarefa foi criada por 6 diferentes agentes federais e locais para reabrir a investigação. Mas, mais de 7 anos depois, e nada de novo surgiu em relação a Tara Calico, ou a bicicleta neon rosa da mãe dela. Quando as pessoas familiarizadas com o desaparecimento de Tara Calico pensam em seu caso não resolvido, a primeira imagem que vem à cabeça é a suspeita fotografia Polaroid, encontrada por uma mulher na loja de conveniência de Port St. Joe em junho de 1989. Como mencionado anteriormente, a imagem parece mostrar uma jovem mulher e um menino pequeno sendo mantidos contra a sua vontade, presos na parte de trás de uma van sem identidade ou história. Depois que a mulher entregou a Polaroid à polícia, ela mencionou que a vaga de estacionamento onde ela havia sido encontrada estava na verdade ocupada por uma van Toyota branca quando ela chegou à loja, saindo segundos antes de seu retorno ao estacionamento. A mulher conseguiu dar uma rápida olhada no motorista e afirmou que ele era de meia idade e tinha bigode, provavelmente em seus últimos anos de 30. De imediato, as suspeitas sobre a foto ganharam sentido. A van branca poderia abrigar facilmente a mulher e a criança amarradas da imagem. Essa van poderia ser a fonte? O motorista poderia ser o sequestrador? Ou isso tudo poderia ser uma pegadinha? A mulher, as autoridades e os jornalistas locais não pensavam assim. Eles começaram a investigar imediatamente e enviaram a Polaroid para a Current Affair, onde foi transmitida nacionalmente. Agora, aqui vem a conexão com Tara Calico. Amigos da família Dole assistiram à Current Affair e sentiram que a sujeita feminina da foto de Port St. Joe se parecia muito com Tara. Eles ligaram para Patty e John, que não hesitaram em analisar a foto pessoalmente. Patty lentamente, mas com certeza, chegou à conclusão de que a senhora na foto era sua filha. A maior pista? Ela afirmou que Tara havia sofrido um acidente de carro quando era menina e lutou contra uma lesão na perna que a deixou com uma cicatriz ao longo da coxa e apontou para uma faixa descolorida ao longo da coxa da mulher amarrada na Polaroid. Não só isso, mas se olhar mais de perto a imagem, pode-se perceber um livro ao lado da mulher. O livro em questão era Minha Doce Aldrina, de Virginia C. Andrews. Andrews, coincidentemente, ou talvez não, um dos livros favoritos de Tara Calico, de um de seus autores favoritos. Os investigadores do caso de Tara concordaram que as semelhanças justificavam uma análise profissional e várias agências analisaram mais a fundo. No entanto, de 3 inspeções detalhadas, os resultados foram inconclusivos. A Scotland Yard disse que a mulher amarrada era a Tara. O Laboratório Nacional de Los Alamos disse que não era a Tara. E o Federal Bureau of Investigation não conseguiu chegar a uma conclusão oficial. Os céticos enfatizavam muitas de suas próprias características físicas. Primeiramente, os traços faciais da mulher amarrada não correspondiam exatamente aos da Tara. As sobrancelhas delas têm formas distintamente diferentes, assim como as linhas gerais do maxilar. Dito isso, devemos considerar as mudanças drásticas nas configurações. A Polaroid não poderia ter sido tirada antes de maio de 1989, pois aquele tipo específico de filme só foi produzido e lançado na primavera daquele ano. Portanto, a foto deve estar retratando Tara pelo menos 7 meses após seu desaparecimento e suposto sequestro. Nesse período, podem ocorrer mudanças físicas, como perda de peso, que afeta o maxilar e falta de cuidados com as sobrancelhas. Mas talvez, mais importante, o cenário da Polaroid incluiria meses de estar alojada em um espaço apertado, meses de ansiedade, de meses de estresse. Claro, haverá diferenças notáveis entre as fotos de maquiagem e estilo iluminadas em estúdio que a maioria costuma comparar com Tara, a mulher amarrada. Existem argumentos para ambos os lados da equação, mas, no final das contas, a pouca informação na Polaroid
para fazer uma afirmação sobre Tara. Há também um mistério completamente distinto na foto de Port St. Joe. O menino deitado ao lado da mulher amarrada merece igual atenção. Quando a Polaroid causou alvoroço em Belen, Novo México, e no estado, muitos se perguntaram se o sujeito era Michael Hanley, um menino desaparecido 5 meses antes de Tara, em abril de 1988. Ele também desapareceu no Novo México durante uma viagem de caça com seu pai. Ele se afastou do acampamento um dia e desapareceu com as equipes de busca incapazes de encontrar um vestígio de evidência. Embora ele não tivesse uma relação pessoal com Tara ou a família Dolly, suas características físicas também correspondiam ao menino amarrado, e os parentes da família Hanley concordaram que provavelmente era ele. Como ou por que eles estariam juntos era incerto, mas, se um sequestrador em série estava à solta no Novo México, não estava fora do âmbito de possibilidade que eles tivessem sido isolados juntos pelo país. Contudo, essa teoria perdeu relevância um ano depois, em junho de 1990, quando os restos mortais de Michael foram encontrados enterrados nas montanhas Zuni do Novo México. Uma análise forense concluiu que Michael provavelmente morreu de exposição na natureza após se afastar do acampamento, que ficava a 7 milhas da zona de escavação. O acampamento ficava a apenas 75 milhas de onde Tara desapareceu. Mas quando o destino de Michael foi descoberto, a conexão com Tara se desfez e o menino amarrado na fotografia permaneceu não identificado. Apenas mais uma história inexplicável associada aos estranhos na misteriosa Polaroid de Port St. Joe. Enquanto a controvérsia da Polaroid gerou milhares de teorias por si só, nenhuma foi considerada mais provável do que a que surgiu em 2008 pela própria polícia. Após anos de pistas estagnadas e uma investigação em espiral, o então xerife do condado de Valência, Rene Rivera, disse que realmente sabia o que aconteceu com Tara naquela manhã de setembro de 1988. O Valencia County News Bulletin relatou no 19º aniversário do desaparecimento que Rivera, citando, recebeu informações ao longo dos anos de que 2 homens que eram adolescentes na época do desaparecimento de Tara a encontraram pedalando sua bicicleta na estrada rural naquele dia e tiveram ajuda depois para se livrar do corpo dela. Ele elaborou sua teoria, descrevendo que os 2 homens provocaram Tara na caçamba de uma caminhonete, atingiram sua bicicleta, causando sua queda, sequestraram-na e a mataram quando ela, em pânico, ameaçou contatar as autoridades. Rivera continuou dizendo que a razão pela qual ele não podia agir com base nas dicas ou prender os responsáveis era porque não havia evidências concretas para condenar especificamente o corpo de Tara ou o local de sepultamento. No entanto, ele acreditava que provavelmente ainda estava no condado de Valência e muito provavelmente na área geral daquelas linhas de trem. Rivera nem sequer divulgaria os nomes que tinha em relação à teoria, fazendo com que muitos cidadãos, incluindo o padrasto John Doe, ficassem curiosos sobre por que ele faria a afirmação em primeiro lugar. Rivera rebateu e disse que fez o anúncio na esperança de que persuadiria os perpetradores ou qualquer pessoa com informações sobre o local de descanso de Tara a se apresentar e trazer um encerramento legal para as famílias Cálico e Dolly. No entanto, não importa o quanto o xerife implorou, ninguém se apresentou, e sua conclusão desesperada acabou causando mais dor do que aliviou. Com isso em mente, a teoria do xerife Rivera coincide com um incidente registrado, deixado nos documentos do caso de Tara Cálico, agora disponível no registro público. Dentro dos documentos, uma seção contém uma entrevista com Henry Brown, cidadão do Novo México que desde então faleceu devido à saúde debilitada. A entrevista, que alguns rotulam mais como uma confissão, é conduzida pelo delegado Frank Mitola, que foi especificamente solicitado por Brown quando ele foi convidado a entrar e compartilhar seu lado da história de Tara Cálico. Frustrantemente, não há data ligada a este evento,
mas acredita-se que tenha ocorrido anos após o desaparecimento. Na entrevista, Brown relembra seus tempos, convivendo com outros adolescentes do condado de Valência, liderados pelo encrenqueiro Lawrence Romero Jr., filho do antigo xerife Lawrence Romero Sr. Ele disse que Lawrence Jr. era um traficante de drogas e estava interessado em namorar Tara Calico, mas nunca foi considerado porque, de acordo com Brown, Tara estava namorando um homem chamado Jeff Abieta. Brown continuou, lembrando que estava em uma festa frequentada por Lawrence Jr. e seus outros amigos travessos no porão abaixo do trailer de Lawrence Jr., e que Lawrence lhe disse que ele e os caras haviam atingido Tara em sua bicicleta com a caminhonete deles, a estupraram e a assassinaram. Lawrence Jr. informou a Brown que, originalmente, eles apenas jogaram o corpo em alguns arbustos próximos, mas ficaram paranoicos à luz das buscas policiais e transferiram o corpo dela para o porão improvisado do trailer e, mais tarde, para um lago sem descrição. Curiosamente, Henry Brown não foi a única pessoa a contar essa história para as autoridades. Outro homem, chamado Donald Dutcher, também informou à polícia, em 2013, que um suspeito havia confessado seu crime hediondo a ele, mas ele também não tinha uma localização exata do corpo. Coincidência ou não, nem as histórias de Brown nem de Dutcher puderam ser confirmadas por Lawrence Jr. ou seus amigos, porque todos eles, de fato, já haviam morrido na época das entrevistas. Lawrence morreu de um tiro auto-infligido, e os conspiradores alegam que havia uma nota de suicídio confessando o assassinato de Tara. Mas se ela existisse, Rivera nunca a apresentou como prova. Outra decisão questionável. Os documentos do caso também não mencionam fontes confiáveis dos nomes dos outros criminosos, mas os residentes de Belém e outros com conhecimento do caso confirmaram que os suspeitos legítimos de fato morreram antes que pudessem ser chamados a depor. Então, a questão permanece. Se essa teoria tem realmente peso, é realmente a falta de evidências físicas que impede a polícia de levá-la ao escritório do promotor ou a um acobertamento em jogo pelo gabinete do xerife do condado de Valência. Obviamente, o principal suspeito ser o filho de um ex-xerife levanta uma grande bandeira vermelha e a obscuridade de uma confissão escrita levanta a suspeita especulativa. É desnecessário dizer que as duas entrevistas separadas com a mesma história devem ser consideradas legítimas. É uma pena que os próprios suspeitos não estejam mais conosco, e a quantidade de tempo que passou desde o desaparecimento de Tara não é um bom presságio para um cúmplice desconhecido aparecer aleatoriamente e compartilhar mais detalhes. Mas isso coincide com vários depoimentos de testemunhas sobre motoristas agressivos em uma caminhonete seguindo Tara durante seus passeios de bicicleta. Certos detalhes são desajeitados, como a informação de que Tara estava vendo um homem chamado Jeff e não Jack Cole, um traficante de drogas, e a última pessoa na Terra que qualquer um de seus amigos poderia vê-la namorando. Mas a teoria dá uma explicação completa de por que o corpo de Tara nunca foi recuperado, sendo escondido entre a vasta selva do Novo México e ignorado por aqueles com a capacidade de recuperá-la. Este é um ato verdadeiramente desprezível de injustiça e corrupção, se for verdade. Claro, existem muitas outras hipóteses em torno de Tara Calico. Como em outros casos notórios de desaparecimentos veiculados nacionalmente, muitos supostos avistamentos foram relatados à polícia e emissoras de TV. Pessoas comuns alegando que viram Tara com indivíduos suspeitos ou caminhando livremente pelas ruas. No entanto, a maioria desses avistamentos ocorreu na Flórida, após o incidente com a Polaroid, provavelmente resultados do viés de fenômeno. As pessoas estavam mais propensas a acreditar que tinham visto Tara, após pensar que ela estava sendo mantida refém no estado do Sol. Uma combinação de desejar que uma solução surgisse de uma possibilidade e de querer ser o herói em um mistério insolúvel. Eles pensaram que Tara pode ter fugido sozinha, levando sua bicicleta e deixando um rastro de migalhas com seu Walkman quebrado. Porém,
A teoria não se encaixava, considerando sua vida familiar estável, relacionamentos e determinação para concluir os estudos. Não havia absolutamente nenhum sinal de abandono. E Tara tinha planos para garantir que não se perderia, muito distante de um esquema para se dissolver no mundo distante. Outra teoria proeminente atribuiu o destino de Tara a um sequestrador elaborado, um criminoso em série com uma mente distorcida e talento para chamar a atenção pública. Essa ideia nasceu não apenas da Polaroid, encontrada em Port St. Joe's, mas de uma série de fotos encontradas por estranhos e recebidas pela polícia da Flórida. Além da primeira imagem, outra foto Polaroid foi descoberta em um canteiro de obras na Califórnia, retratando uma jovem mulher amordaçada e aparentemente sob estresse. A foto estava de perto e borrada, mas a mulher, mais uma vez, tinha algumas semelhanças com Tara, e o tecido ao fundo poderia ser compatível com um tecido visto na Polaroid de Port St. Joe's. A terceira imagem veio de um local não confirmado, mas retratava uma mulher amarrada a um Amtrak, sentada ao lado de uma figura masculina rindo. Esta mulher mostrava ainda menos comparações com Tara, e toda a situação era amplamente acreditada ser encenada e nunca foi seriamente considerada pelos investigadores. Em uma reviravolta estranha, 20 anos após as Polaroids serem encontradas, outro conjunto de fotos impressas entrou no caso. O chefe David Barnes, do Departamento de Polícia de Port St. Joe, recebeu 2 envelopes, com carimbo postal, de 10 de junho e 10 de agosto, 2009 de Albuquerque, Novo México. O primeiro envelope continha uma fotografia de um menino de cabelos castanhos com uma faixa de fita desenhada com Sharp preto sobre a boca. O segundo envelope continha a foto original e inalterada do mesmo menino. 2 dias depois, em 12 de agosto, o jornal The Star, de Port St. Joe, recebeu um terceiro envelope. Novamente, carimbado em 10 de agosto em Albuquerque, continha outra foto de um menino com mais marcador preto desenhado sobre sua boca. Não se sabe se os meninos eram a mesma pessoa em cada correspondência, mas, inicialmente, os investigadores questionaram se eles estavam conectados ao caso de Tara Calico devido às localizações coincidirem com seu perfil. Infelizmente, não havia cartas nos envelopes contendo identidades ou quaisquer pistas. Mas talvez, o mais estranho de tudo, esses envelopes foram obtidos ao mesmo tempo em que uma autoproclamada vidente estava ligando para a polícia de Port St. Joe, falando sobre sonhos que ela tinha de Tara morrendo e sendo enterrada na Califórnia após fugir. Ela também mencionou que conheceu uma garota em um clube de striptease que afirmava ser Tara, mas essa garota foi localizada e identificada erroneamente. Teóricos da conspiração acreditam que ambos os incidentes estão conectados, que a vidente que ligou também era a pessoa que enviava os envelopes como meio de chamar atenção ou o trabalho de um sequestrador em série fazendo uma brincadeira ao nível do assassino Zodiac com as autoridades locais e estações de notícias. Eles acreditam que Tara foi sequestrada e levada pelo condado na parte de trás de uma van, e que ela era a garota na foto de Port St. Joe e possivelmente a garota nas outras Polaroids também. O vidente poderia ter sido um suspeito legítimo? Várias agências os descartaram, chamando de farsa, mas muitos têm suas dúvidas, apontando para as crescentes evidências circunstanciais serem mais do que uma mera coincidência. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o desaparecimento não resolvido de Tara Calico, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetive de Casos Arquivados são puramente especulação lógica baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Temos acesso apenas às mesmas informações apresentadas em cada vídeo e não tentamos prometer certeza ou uma garantia de especialista sobre as conclusões que chegamos ao final. Observamos, pesquisamos e relatamos. Acreditamos que, embora a Polaroid de Port St. Joe tenha uma semelhança assustadora com Tara Calico,
ela provavelmente nunca foi fotografada após seu desaparecimento. E se foi, As 3 fotografias proeminentes após 1989 nunca chegaram às mãos dos investigadores. Na verdade, é difícil imaginar que Tara tenha ido para o leste do rio Mississippi, em geral, provavelmente permanecendo nas proximidades de onde originalmente desapareceu. Na verdade, consideramos fortemente o testemunho de Henry Brown e Donald Dutcher como real, se não completamente 100% preciso. É difícil fabricar a verdade quando contada por várias fontes não coagidas e ainda mais difícil quando a maioria dos detalhes coincide com as circunstâncias em torno do próprio caso. No entanto, é extremamente perturbador que a polícia tenha recebido tal confirmação e nunca tenha agido a respeito, citando falta de provas, apesar do conhecimento profundo do crime. Foi um encobrimento total pelo Departamento de Xerife do Condado de Valência? Não se pode afirmar com certeza, mas quando se considera que o principal perpetrador é o filho de um ex-xerife, isso não é um bom sinal para o Condado de Valência. Portanto, acreditamos que a caminhonete branca que seguia Tara estava realmente cheia dos suspeitos, que a teriam derrubado, levado ela e a matado, ou a enviado com os outros cúmplices e fugido da área da comunidade do rio. Se Tara sobreviveu ao sequestro daquela manhã, onde ela acabou, é uma pergunta tão boa quanto qualquer outra, mas as chances são de que ela pereceu nas mãos daqueles que iniciaram o crime e foi enterrada em um local quase impossível de se ter certeza, já que a extensão das terras baldias do Novo México é vasta e os fundos para realizar buscas complexas estão em um ponto baixo. Espera-se que os agentes do Federal Bureau of Investigation, designados para reabrir o caso de Tara, possam encontrar novas pistas e talvez até um suspeito sobrevivente. Mas até então, o frio vincula o mistério com uma falta angustiante de clareza. Enquanto isso, lembraremos de Tara não pela manhã de 20 de setembro de 1988, mas em todos os momentos que antecederam aquele dia fatídico. Lembraremos de sua compaixão e empatia inabaláveis pela raça humana. Lembraremos de sua habilidade de fazer qualquer um se sentir bem-vindo, independentemente de sua origem. Lembraremos de sua humanidade e sonhos de prosperar em uma comunidade aberta, única e interessante. Lembraremos de Tara Calico não por uma Polaroid controversa encontrada em um estacionamento a 2.000 milhas de sua casa, mas pela luz que ela irradiava sobre sua comunidade e todos aqueles que ela conhecia. Este é o Detetive de Casos Arquivados.